desmontar do que montar, na verdade, o Jeep. Eu acabei optando por fazer engenharia mecânica e minha decisão, minha escolha pela universidade, na época, já foi e qual universidade que vinha se destacando mais no Baja. E na época quem tinha mais títulos era a ESC-USP, então eu acabei indo para lá em função disso. E aí foram praticamente quatro anos e meio de Baja, né? Mais Baja do que sala de aula, sem dúvida nenhuma. E em função, inclusive, do Baja, eu consegui meu primeiro estágio, meu primeiro e único estágio, que foi na Mitsubishi, onde eu acabei me efetivando e passando aí 15 anos entre trabalho de engenharia, de gerente de projetos, de gerente de competições, e também, nesse período aí, iniciando aí minha parte de navegação de rally. Nos últimos 3 anos, a Mitsubishi finalizou o departamento de competições. Eu acabei, junto com o Giga Spinelli, que é o piloto que corre comigo, montando uma empresa, né, também na área de rally, de competição, e fiquei por 3 anos nessa empresa, e agora, no início do ano, junto com a pandemia, aí, eu iniciei um novo desafio profissional, aí como dealer da SFI Chips aqui na região, né, toda a região de Mogi Guaçu, Campinas, tudo, e mais sigo tanto navegando, né, ou melhor, seguirei navegando quando as provas voltarem, e também na parte de engenharia, na parte de desenvolvimento, tanto com a SFI, quanto com outras empresas que eu venho dando consultoria e venho trabalhando aí nessa parte também. Então é isso, e aqui estamos. Ah, show! E você começou no automobilismo antes do Baja, né? Exatamente, na verdade eu comecei com Jeep, né? E aí fui para as provas de regularidade, primeiro como navegador, porque só podia navegar, né, antes de 18 anos, e assim que eu fiz 18 anos eu comecei a fazer essas provas pilotando, né? Então, durante a universidade, eu conciliava aí tanto o projeto do Baja quanto as competições aí de regularidade. E, e aí na verdade, foi tudo muito na sequência, né? E tudo se somando, tanto a parte do off-road, regularidade, a parte de engenharia, de Baja, e aí a consequência disso foi a oportunidade na Mitsubishi, aonde rapidamente eu acabei migrando para a área de competição, e foi aonde eu fiquei aí praticamente 14 anos. Ah, legal. Você participava de outras quando estava no Baja? Oi, De desculpa. outras corridas? Eu Desculpa. fazia Você... durante a universidade, foi um período que eu participei muito de prova de regularidade, né? Eu estava na época como piloto, foi uma época até bacana. Eu tinha o apoio de fábrica da JPX, que é uma empresa uma montadora que não existe mais, né? Durou uns 6 anos apenas. Era uma fábrica em Pouso Alegre, em Minas Gerais, e eu consegui um apoio deles, né? Então eu participei aí por alguns anos, junto com o período da faculdade, dessas provas, e foi bem bacana. Realmente não tinha muito final de semana, né? Ou estava no Baja, ou estava fazendo prova, mas realmente era o que eu gostava e que me deu muita experiência e embasamento aí para a minha sequência. É legal demais. E o bom é que você vivia um pouco dos dois mundos, né? No mesmo tempo. Não, com certeza. Que é uma coisa que assim, sempre me ajudou muito, é, até hoje, né? Eu falo que eu estar dentro do carro me ajuda muito como engenheiro e minha parte de engenheiro me ajuda muito como competidor. Acho que são coisas que se complementam. Eu consigo hoje entender muito mais as necessidades, é,
de dentro do carro, né? O que antes você tem um pouco de dificuldade quando o piloto vem te pedir para alguma coisa, você acha que é frescura, você acha que aquilo não vai fazer diferença. E hoje, você estando dentro do carro, você percebe o que realmente faz diferença. E do mesmo jeito, o meu conhecimento técnico me ajuda muito, porque quando eu estou dentro do carro e você percebe qualquer coisa anormal, você tem um embasamento técnico para saber o que fazer naquela hora, né? Se você ignora aquilo, ou você tem que mudar o ritmo em função. Então, assim, são conhecimentos e experiências que eu acho que se complementam bastante. Ah, sim, com certeza. E é essencial que o piloto saiba o que acontecer no carro, saiba sentir o carro e tudo mais. E depois de todos os anos, você ainda tem contato com a equipe, ainda conversa com eles, vai nas competições. Olha, eu tenho contato, né? Na verdade, a gente tem um grupo de WhatsApp dos veteranos lá de São Carlos, onde a gente está sempre sendo atualizado do dia a dia da equipe. É, depois que eu saí do Baja, eu fui em pouquíssimas provas, até por uma incompatibilidade de agendas, mas eu estive em algumas, sim. E sempre que possível eu vou a São Carlos. Praticamente todo ano eu recebo o convite deles para ir, para conhecer o protótipo novo, para testar. A última vez, acho que fazem aí 2 anos e meio que eu fui. E são experiências bem bacanas, tanto de conhecer a evolução do Baja, quanto de ter a oportunidade de conversar um pouco com o pessoal, passar um pouco da nossa experiência e aprender com eles também, né? Eu falo que não tem ninguém mais atualizado do que quem está nesse momento na universidade. Então, para a gente que está aqui do lado de fora, também essa troca de experiência é muito positiva. E é bem legal, sim, né? A gente fala que as pessoas saem do Baja, mas o Baja não saem delas, né? Então, onde quer que você vá, o Baja vai estar atrás de você, vai estar dentro de você. E isso é bem legal. A gente até tem casos assim na nossa equipe, né? De ex-membros que mais frequentam o galpão do que ficam em casa, né? E já que você mantém esse contato com o Baja ainda, né? O que mais chama atenção na evolução dos carros? Olha, acho que assim, algumas coisas me chamam. Quando eu testei o carro a última vez, me chamou muita atenção o desenvolvimento de suspensão, né? O que o carro estava copiando, né? O que os amortecedores principalmente evoluíram. E por incrível que pareça, o que mais me chamou a atenção, talvez foi o que eu mais sofri no meu período de Baja, foi com o sistema de freio. É muito engraçado falar isso, mas quando eu sentei, a última vez que eu sentei no Baja, lá em São Carlos, na hora que eu freiei, eu levei um susto, assim, porque realmente a evolução foi gritante perto de quando eu corria. É, então, e fora toda a parte de acabamento, acho que os carros estão muito mais bonitos do que eram, né? A qualidade de construção. É muito bacana enxergar coisas que talvez a gente pensou lá atrás e achou que não era viável, e hoje você vê lá funcionando e fala, pô, eu podia ter feito isso há 20 anos atrás e eu não acreditei nessa solução, e alguém teve mais coragem, acreditou e deu certo, e está aí o resultado. Muito bacana isso. Atualmente você passa no box das equipes assim, parece que você tá andando num showroom assim de diversas concessionárias, né? Que é um carro mais bem acabado que o outro. A gente fica até bem impressionado assim e até vai surgindo outras ideias também, né? Seja de carenagem, de pintura, laminação. Então o pessoal tá evoluindo bastante mesmo nisso. E você faz parte dos dois mundos assim, né? Do mundo do rally, e do mundo do Baja. E como é que você acha que pode ter uma aproximação maior desses dois mundos, já que eles têm tanta coisa em comum? Na verdade, eu acho que já existe, né, uma proximidade, embora eu acho que tenha pouca oportunidade, tá? A gente fez o ano passado
a gente iniciou um projeto muito bacana, uma parceria, a Spinelli Racing junto com a Mitsubishi, que a gente teve dentro do campeonato. A Mitsubishi tem um campeonato monomarcas, né, Mitsubishi Cup, e a gente passou a convidar 2 equipes por prova, 2 equipes de Baja, para vivenciarem a competição. Então foi muito bacana, porque a gente promovia uma competição virtual entre as equipes de Baja, né, as equipes da região da prova, porque senão ficava inviável também as equipes muito distantes, né? E foi muito bacana. A gente fez isso nas últimas 3 etapas do ano passado, junto com a SAE. O Ronaldo deu um super apoio nisso, era quem fazia a ponte com as equipes. Então a gente recebeu o pessoal da Unicamp, o pessoal da UFSCar, tiveram várias equipes que estiveram com a gente. Foi uma troca de experiência muito bacana. A gente colocou realmente a molecada dividiu dentro das equipes, dentro dos apoios de pista. Foi uma experiência bem legal e que a gente estava com tudo pronto para repetir isso esse ano, né? Era para a gente já estar aí com 3 etapas do campeonato sendo realizada, era para a gente estar indo para a 4ª etapa agora, e infelizmente isso não aconteceu, mas a gente espera, assim que retomar as provas, retomar essa parceria com a SAE e essa parceria com o Baja, porque eu acho que, para mim, pessoalmente, é uma forma um pouco de retribuir o que o projeto do Baja me proporcionou. Então, eu sempre falo que assim, a gente precisa ser muito realista, né? E ser muito grato em relação a isso. E saber que é o seguinte, eu tive várias oportunidades lá atrás, inclusive a minha ida para Mitsubishi em função do Baja. Então, o pouco que eu consegui retribuir isso, eu acho que é bacana. E é legal que mesmo nas provas, e aí já falando um pouco mais de brasileiro, de Rally dos Sertões, tudo, é natural a gente encontrar alguém que fez parte do projeto. Às vezes de equipes fora aqui do eixo São Paulo, né? Você está lá e vem uma pessoa e fala, pô, eu fiz Baja em 2010, eu fiz Baja em tal ano. Tem um pessoal, hoje tem a equipe do Giafone, que está com um projeto muito bacana com bugs, e tem 3 membros da equipe que são ex-bajeiros, e a gente se encontra, a gente dá muita risada quando fala disso. Então, eu acho que é muito legal. Do mesmo jeito que tem pessoal do Fórmula em equipes fora do Brasil, inclusive, tanto de Fórmula 2, tem gente, inclusive, na Fórmula 1, que saiu dos projetos da SAE. Então, realmente, sim, não dá para achar que vai ter oportunidade para todo mundo, né? Mas eu acho que os destaques das equipes do Baja, sem dúvida nenhuma, acabam tendo oportunidades aí aonde quiserem, né? E quem quiser migrar para esse ramo de competição, embora não seja tão profissional como poderia ser aqui no Brasil, eu digo em termos de volume de vagas de engenharia, né? Tem poucas equipes que realmente trabalham com desenvolvimento. A grande maioria das equipes compram carros prontos e fazem só parte de manutenção, mas eu acho que tem aí algumas oportunidades e sem dúvida nenhuma, quem faz Baja sai na frente aí nessa seleção, né? Sim, com certeza. Você falou das experiências que todo bajeiro tem quando a gente vai, principalmente quando a gente vai em outros lugares diferentes para poder compartilhar. E você teve a experiência de ir para uma etapa mundial em 2001 com a equipe. E como que foi essa experiência? Porque é algo um pouco diferente da etapa nacional e da regional daqui no Brasil, né? Conta um pouquinho pra gente como que foi. Para mim, na verdade, foi uma experiência muito maluca, porque foi a primeira vez que eu saí do Brasil. Então, é até engraçado, né? Porque surgiu essa oportunidade, a gente acabou classificando em 2000, se não me engano, isso, 2000, 2001, 2000. E a gente se classificou para ir, eu nem passaporte tinha, né? Nunca tinha sido minha prioridade, eu sempre, o que eu podia fazer de viagem, eu gastava com carro e assim por diante. Então, surgiu, a gente foi muito bacana,
porque é uma experiência de vida maluca, né? Ser praticamente uma molecada. E a gente viveu passagens que vão ficar para a memória sempre. Primeiro, chegar lá e descobrir que a gente alugou um caminhão para transportar o carro, e chegar lá, um olhar para a cara do outro e falar, pô, quem que guia caminhão? Eu falei, então, assim, o mais engraçado foi que, assim, eu guiei por 6 dias o caminhão nos Estados Unidos, sendo a primeira vez que eu tinha guiado caminhão na minha vida. Então, umas coisas muito loucas, entendeu? Eu falava, gente, estamos aqui, não vai ser por isso que a gente vai ficar parado. E foi bacana, que aí a gente foi para a competição, e foi muito engraçado que começaram as provas, né, estáticas, a gente sempre muito embolado, né, nas primeiras colocações, e na hora que começaram as provas dinâmicas, a gente, na verdade, sim, eu sempre fui muito de feeling, de momento, né, e na hora que a gente foi fazer, foi muito, a primeira passagem, que era dirigibilidade, eu olhando os carros de fora fazendo, e eu sabia que o nosso carro tinha um potencial de ser muito mais rápido. E você tinha, nem sei como que é hoje, mas na época você tinha 2 passagens para fazer. E eu pus na cabeça que eu mudei totalmente a minha estratégia de sempre, que eu sempre fazia a primeira volta para garantir e uma segunda passagem para tentar ir para frente. E eu, na hora, eu quis mudar a estratégia, fui para fazer a primeira volta para ir para as cabeças e acabei derrubando 2 cones na primeira passagem. E isso me deu uma pressão, porque assim, eu assumi o risco errado, né? E logo, e falei, pô, e na hora a equipe inteira apreensiva e tudo, e eu fui para a segunda passagem e coloquei na minha cabeça o seguinte, que não queria fazer uma prova para ficar em 15º, 20º, a gente está falando em 90 carros naquele ano. E fui para fazer a segunda passagem, arriscando tudo, e a gente acabou ganhando a prova. E na hora que a gente ganhou a prova, meio que caiu uma ficha seguinte, a gente tinha a chance de ganhar a competição. E foi muito maluco, que aí a gente ganhou a dirigibilidade, a gente foi para fazer a prova de aceleração, velocidade máxima e frenagem. A gente ganhou aceleração, ganhou velocidade máxima, foi fazer o pull track, nosso carro não saiu do lugar, não conseguiu mover, né? Era um negócio. Então, resumindo a história, a gente foi para o Enduro em 2º lugar na classificação geral e largando na pole, né? E na hora da largada, que foi outra situação muito engraçada, que tinha um ex-bajeiro, o Fernando Gonzalez, que hoje é comissário, inclusive, da CBA, que estava lá como voluntário da organização. E ele chegou para mim na hora de alinhar o carro e falou, você pode escolher qual lado você quer largar. E eu escolhi, meio achei óbvio, largar para o lado de dentro. Você saía, era uma reta muito larga e tinha uma curva super fechada no final. E eu falei, eu vou largar por dentro. Tá bom. E na hora que alinhava 3 carros na mesma linha, né? Você não tinha uma vantagem por estar largando na pole. E na hora que alinhou, eu olhei do lado, os carros davam um dobro de altura do nosso, e você viu que eram carros muito mais robustos, né? E aí ele chegou do meu lado e falou, se eu fosse você, deixava os 2 da frente passar, porque senão eles vão te espremer na primeira curva e vão te tirar da prova. Eu falei, pô, tá bom, né? Vamos na hora que largar a gente vê. E eu falo que assim, eu estava tão preocupado com isso que realmente eu acabei fazendo a largada. Eu até preciso procurar essas fotos, que na hora que chegou na curva eu estava tipo 4 carros na frente do segundo e fui embora. E a gente liderou aí a primeira meia hora, 40 minutos de enduro, até que voltando aí ao tema do freio, né? Eu tive um problema no freio e quebrou o pedal do freio justo numa entrada de uma rampa e eu literalmente decolei e caí rolando do outro lado. E aí foi que aconteceu o negócio mais maluco, porque na hora que o carro desvirou,
os comissários desviraram o carro, quiseram me tirar do carro, né? Porque o acidente tinha sido feio. E eu segurei o cinto e não deixei o cara me soltar o cinto, porque eu sabia que se me tirasse do carro, a gente estava fora da prova. E alguém, que até hoje eu não sei quem é, foi lá atrás e deu partida no carro. Cara, na hora que deu partida, eu não pensei duas vezes, eu acelerei, voltei para a pista, só que eu estava tão transtornado que eu estava tipo a 50 metros da entrada do box e eu passei a entrada do box. Então eu tive que dar mais uma volta completa, sem pedal de freio e totalmente transtornado, sem saber o que estava acontecendo. E aí sim entrar no box, eles trocaram o pedal e foi muito divertido, porque aí na hora que a gente voltou para a pista, a outra equipe, que era a FEI, a outra equipe brasileira, já estava fora do enduro, porque tinha tido problema mecânico. E aí viraram e falaram para mim, falaram, Wilson, agora vai lá e se diverte, entendeu? Não tem mais muito o que fazer. A gente já tinha perdido, sei lá, 20 minutos nessa confusão toda. E realmente eu voltei para me divertir. E lá tinha um negócio muito bacana, né? Era uma pista de motocross e tinha um painel, dois painéis, né? Um com a classificação do enduro e a outra com a volta mais rápida. E aí eu coloquei uma coisa na minha cabeça. Eu falei, ó, cada volta eu vou fazer a volta mais rápida até terminar o enduro. E aí foi assim, na verdade, praticamente 2 horas. A pista lá era longa, era praticamente 8 minutos cada volta. Então, a cada volta, a gente batia o recorde da pista, e a gente foi subindo colocações, e no final da história, a gente terminou em quarto lugar na prova, apesar do capote. E para vocês terem ideia, o carro ficou tão destruído que a gente abandonou o chassi lá. Não valia a pena trazer de volta, tamanho... na hora que a gente tirou as espumas, tirou a proteção, a gente não acreditava o quanto tinha danificado no capote, porque o carro realmente decolou, virou no ar e caiu de teto no chão. Então foi uma experiência bem bacana. E o mais engraçado é que a gente tirou os 2 dias pós-competição para passear lá. E eu passei esses 2 dias com um colar no pescoço, sem conseguir mexer, tamanha a dor do pós-prova que eu fiquei aí no pescoço em função do capote. Nossa, legal, Caraca. nossa, legal demais. Você falou que, tipo assim, muita história para uma competição só. Foi o quê? Quantos dias? Mas eu acho que a gente ficou uns 10 dias lá. Porque o carro foi completamente desmontado, né? Então a gente foi para montar o carro e aí mais 4, 5 dias de prova. Uhum. E o Cef, você achou? E teve uma... Só te cortando, teve a pior experiência disso tudo, que eu não conseguia o visto para entrar para os Estados Unidos. Na verdade, a história começou antes, né? Foi uma confusão enorme, porque em função do meu nome, meu passaporte ficou bloqueado na embaixada e eu não conseguia o visto. E no final virou uma confusão, e na época o reitor da USP literalmente se emputeceu com a história toda, comprou a briga e foi, sabe, entrou com uma documentação na embaixada e eles me deram o visto, que era muito engraçado. No visto estava escrito que eu estava indo para participar daquela competição e que eu poderia entrar, ficar X dias e voltar para aquilo, entendeu? Então já teve um estresse pré-prova. Bacana demais. E em comparação, assim, da competição aqui do Brasil, da sua época, com a competição lá de fora, o que você achou, assim, em termos de nível de obstáculo? Você achou que lá tinha um diferencial, assim, em relação... Porque a questão de carro, assim, você já falou que até era bem parelho, já que você conseguiu largar na frente no enduro, ganhou dirigibilidade. Então, mas da competição em si, assim, o que você tem de comparativo? Então, isso é uma coisa que mudou muito quando eu vejo as novas provas do Baja. Até então, nossos carros eram muito rápidos e pouco resistentes para obstáculos, né? As provas, principalmente as provas em Interlagos, era sempre de piso muito bom. Então, nossos carros eram mais voltados para carros de velocidade do que para carros de obstáculo, né?
Então, quando eu cheguei lá, eu até levei um susto, porque o tamanho dos carros era muito diferente e o quanto os carros eram robustos, né? Tanto que na prova, os carros sempre eram muito mais rápidos nos saltos, nos obstáculos, que o nosso, que tinha que poupar, e o nosso era muito mais rápido no sinuoso, no piso bom. Então, acho que essa foi a grande surpresa. E hoje a gente vê as provas aqui no Brasil já com muito mais obstáculos, com os carros saltando, com os carros realmente... Mas foi muito escola lá de fora que já tinha esse caminho, né? Enquanto aqui no Brasil realmente era voltado mais para um piso bom. Tanto que foi muito engraçado, porque aí no ano seguinte, que foi essa prova que eu fiz, que eu entrei no meio do Enduro, em Piracicaba, tinha uma escadaria para descer, né, lá em Piracicaba, e até então, só para terem ideia da diferença de conceito de projeto, né? Só o carro do HIT lá, de Rochester, que estava correndo aqui no Brasil, que descia a escadaria acelerando. Os carros brasileiros desciam degrau por degrau, né? E aí, na verdade, quando eu entrei e a gente estava no prejuízo, que aí eu comecei a descer também a escadaria acelerando. Então, eram, na verdade, os únicos 2 carros que faziam isso. Hoje, quando nas oportunidades que eu tive de assistir às provas, ou mesmo ver nos vídeos, eu vejo que todo mundo faz isso. Mas está muito voltado no que eu falei na evolução, principalmente da suspensão dos carros. Sim, até bem interessante, né? Acho que hoje, até capaz daqui, tá até mais pesado do que lá fora. Hoje a gente vê o pessoal lá de fora até baixando um pouco o vão livre e a gente tendendo até aumentar um pouco, porque realmente a nossa pista ficou bem pesada. Agora, em termos assim, de prova da competição, você provavelmente talvez seja dirigibilidade, mas você tem alguma preferida assim, que você mais gosta de guiar? O pessoal gosta muito do enduro. Você já viu falar da Super Prime que está acontecendo, começou agora em 2019? Você sabe como é que é, não, a Super Prime? Não sei como é. Assim, para mim, sempre o mais legal, sem dúvida nenhuma, é o enduro. Uma pela adrenalina da disputa roda a roda, mas principalmente pelas estratégias, né? Eu falo que assim, você tem 4 horas para usar muito a cabeça, para colocar estratégias, e principalmente para mudar as estratégias ao longo da prova. Então, para mim, sempre o enduro era o momento mais bacana, assim. Justo, acho que talvez seja até uma tendência assim, do pessoal, né? O enduro é sempre o charme da competição. Hoje em dia a gente tem o Super Prime, são 2 carros que vão largar juntos, tem uma pista mais rápida para a esquerda e uma pista mais lenta para a direita. Aí cada um vai fazer o percurso uma vez de cada lado e quem chega primeiro ganha. E não sei se você viu o que aconteceu esse ano, mas teve umas disputas bem próximas assim, que teve que nem na câmera assim chegou a dar para ver quem ganhou, então tinha que fazer melhor de 3 assim. Depois você dá uma olhada que é uma prova bem, bem bacana, assim, acho que você ia gostar. Pô, que legal. Você sabe que tem isso no Rally, né? Não sei se vocês viram, a gente, no último Sertões, a gente ganhou o Super Prime, inclusive, e a final foi à noite. Até foi muito bacana lá em Campo Grande. Então, você fazia durante o dia as seletivas, classificavam os 8 mais rápidos de cada, os 8 carros, 8 motos, 8 TVs, e à noite fazia o mata-mata até sair os campeões. Isso foi, inclusive, ao vivo na Sport TV, foi muito bacana, e foi legal esse ano que a gente ganhou, né? E aí é sempre mais legal quando termina assim, né? Com certeza. Aqui o nosso Prime também é o nosso xodó, é a prova que todo mundo emociona, vai à loucura. E assim, você já correu em diversos lugares do mundo, né? Tanto pelo Baja ou pelo Rally. Qual foi o lugar que você mais gostou de correr? Cara, o lugar que eu mais gostei, é difícil falar, viu? Acho que eu gostei muito, acho que do lugar como se da prova, acho que foi em Abu Dhabi. Realmente foi uma prova muito bacana, no meio do deserto.
é um lugar maluco, né? Você pega ali Dubai, Abu Dhabi, tudo, é um negócio que é difícil para a gente entender a dimensão de tudo aquilo. E você fazer uma prova de 6 dias 100% na areia é um negócio muito louco, assim. Acho que foi o lugar talvez que eu mais tenha gostado. Portugal também é um lugar muito louco, não só pela prova, mas pela paixão das pessoas pelo rally. É um negócio alucinante. Teve um dia que a gente ia largar 5h40 da manhã, tinha que sair com o carro do parque fechado, muito frio, mas muito frio, escuro, e ainda eu brinquei, a gente era o segundo carro a largar, eu falei, nossa, vai chegar lá, vai estar o primeiro e a gente só. E na hora que nós chegamos, já tinha mais de 100 pessoas ali esperando, passando frio, simplesmente para te dar apoio, para falar que estava torcendo. Então é um negócio muito louco. E você fazia uma prova, a gente chegou a fazer especial lá de, acho que 250 quilômetros, você não ficava 1 quilômetro sem ter público assistindo. Então é um negócio, realmente, essa paixão do europeu, principalmente pelo rally, é um negócio muito legal e que ainda acho que falta aqui no Brasil, entendeu? Eu acho que talvez só o Sul tenha um pouco dessa tradição, mas falta ainda essa paixão que principalmente aí a Europa tem bastante. Aqui no Brasil é muito pouco divulgado, né, o esporte automobilístico. A gente tem aí o Fórmula 1, que é mais ou menos divulgado também, a galera sabe que existe, mas se você pegar um Extreme, a galera nem fez ideia, né? Na verdade, acho que falta. Eu acho que uma é questão de como que eu vou dizer, de cultura, né? O automobilismo, o brasileiro tem muito um negócio seguinte, gosta quando tem brasileiro ganhando, né? Eu acho que você vê a própria Fórmula 1 já está despencando esse interesse pela Fórmula 1, porque não tem brasileiro ganhando. Na verdade, agora não tem nem brasileiro Sim. correndo, né? Mas, assim, o Brasil teve a paixão pelo tênis quando o Guga estava ganhando, o Brasil teve a paixão pelo judô quando estava ganhando, teve pelo MMA quando estava o Anderson Silva ganhando. Então, acho que o brasileiro tem muito essa cultura de o seguinte, se eu estou ganhando é legal, se eu não estou, eu não quero mais. Então, isso é muito engraçado, assim, para a gente que disputa, que compete, é muito estranho, porque às vezes você é muito mais valorizado, você é muito mais reconhecido fora do que aqui. Você chega em Portugal, na Sim. Itália, na Espanha, na Argentina, por incrível que pareça, as pessoas te respeitam e conhecem tua história muito mais do que aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil é o seguinte, você foi lá e ganhou, legal. Você foi lá e fez segundo, não, segundo para a gente não vale. Ah, tinha 160, você ficou em segundo? Não, tinha que ter ficado em primeiro. Então, mas é cultura, eu acho que isso, talvez agora com a parte de divulgação pela internet, está facilitando muito, né, as transmissões pelo YouTube, Sim. pelas redes sociais. Então, eu acho que com o tempo isso pode mudar e as pessoas realmente passar a gostar. E não só do que a televisão te mostra e ser obrigado a assistir por falta de opção. Tomara, né? Eu tenho muita esperança que um dia ainda seja valorizado no Brasil. Eu também. Mas você sabe que pela primeira vez esse ano, a gente, na verdade, o ano passado, foi um ano que pela primeira vez a gente passou a ter uma facilidade maior, né, de captação de patrocínio. Eu acho que começou a aparecer um pouco mais. Isso talvez seja. Pena que agora com essa pandemia é difícil saber o que vai acontecer, né? Agora tá tudo muito incerto, né? Complicado. E você hoje você corre pelo Rally Cross Country e você já passou por alguma outra modalidade?
Na verdade, já fiz algumas coisas, né? Já trabalhei com prova de pista, 1.000 milhas de Interlagos, já fiz algumas coisas nesse sentido, 500 quilômetros de São Paulo, mas acho que onde eu me encontro realmente é no cross country. Eu até era para fazer uma prova do rally de velocidade. Na verdade, o cross country também é de velocidade, né? Mas eles chamam de rally de velocidade feito com os carros, né? Lancer, outros modelos de carro. A ideia era correr uma prova esse ano, a gente até tinha recebido esse convite, mas também ficou aí na pandemia, né? Mas eu acho que eu sempre brinco, né? Eu falo, pô, não dá para inventar muita moda, acho que a gente tem que chegar no nível de tentar ser cada vez melhor no que a gente faz e não querer fazer mais ou menos um monte de coisas, né? Então, por isso que eu acabo aí mergulhando de cabeça e me dedicando para o cross country mesmo, que é onde eu acabei me achando, né? Tá certo. E aí, como é que você começou a navegar? Um amigo assim te chamou, você foi entrando no meio, e foi onde foi abrindo espaço? Como é que foi o seu começo como navegador? Então, na verdade, eu comecei a navegar regularidade lá atrás porque eu não tinha habilitação para dirigir. Então, eu queria estar, então eu ia navegando. E era muito engraçado porque eu ia navegando meu próprio Jeep, porque eu não podia estar pilotando. Mas o rally mesmo foi muito engraçado, porque aí quando eu estava dentro da Mitsubishi já como engenheiro, eu testava muito os carros, né? Eu estava sempre do lado dos pilotos, testando e isso ajudando no desenvolvimento e tudo, mas nunca correndo, né? E aí começou que em função da experiência que eu tinha lá atrás, de já ter navegado regularidade, eu passei a navegar regularidade, também um campeonato monomarcas da Mitsubishi, Mitsubishi Motorsports, para convidados da Mitsubishi. Então, era um empresário, era um artista, não sei o quê, e eu ia lá, navegava aquela prova só, uma coisa super promocional, nada competitivo. E foi quando eu voltei a navegar. E dali eu comecei a ter oportunidade, às vezes, de navegar alguma etapa da Cup, que aí já era velocidade, também sem nenhuma competitividade. E até que aí aconteceu um negócio, outra dessas experiências que a gente vive malucas, né? A Mitsubishi passou a ter um carro de desenvolvimento junto com a Pirelli, um carro de rally. Então, que já desenvolvia tanto, testava a parte mecânica para a Mitsubishi e testava pneu para a Pirelli. E sempre o piloto era um piloto de teste da Pirelli e o navegador era um dos engenheiros da Mitsubishi. E na temporada de 2005 foi quando eu comecei a navegar para esse carro e a gente ia fazer todo o campeonato brasileiro, mas era um carro de desenvolvimento, só que estava inscrito na prova, estava competindo normalmente. E a gente correu as 2 primeiras etapas e foi muito engraçado que no final das 2 primeiras etapas a gente estava na frente do que os carros oficiais da Mitsubishi na classificação, né? Por uma soma de situações, de problemas técnicos deles. E na terceira etapa do campeonato, e a última etapa ali dos Sertões, um dos navegadores da equipe oficial, no meio da prova, na primeira especial, passou mal, né? Ele tinha vindo de uma cirurgia um ano antes e não tinha condição de seguir na prova. E por obra do destino, o carro que eu estava correndo quebrou também naquela primeira especial. E aí, para continuar o carro na prova, foi lá e discutiram com os comissários da CBA e eles falaram, não, se tiver outro navegador inscrito na prova, pode substituir, pode continuar. Na verdade, o regulamento não dizia muito isso, mas já que eles falaram, na verdade, me acharam no meio do mato, me tiraram de um carro, me jogaram dentro do outro. E eu corri o resto do final de semana com o carro oficial, com o piloto, com o Maurício Neves,
e a gente terminou a prova no final em segundo lugar, tendo ganho as 2 últimas especiais. No final da prova, uma outra equipe de fábrica entrou com protesto e nós fomos desclassificados por ter trocado o navegador. Coisa que, no fundo, a gente já sabia que ia acontecer, porque não podia ter feito aquilo, o regulamento não previa. Mas a parte bacana foi que, na hora que acabou o rally, uma semana depois, me chamaram numa reunião com a diretoria da Mitsubishi, e o Maurício Neves, que era o piloto, foi lá e falou que era o seguinte, que ele queria que eu corresse os Sertões com ele, né? Em função dessa experiência que a gente tinha tido lá. Então foi meio que começou meio por acaso, e eu já fui para o meu primeiro Sertões, já dentro da equipe oficial, com piloto de ponta e brigando pela vitória. Inclusive, a gente chegou a liderar a prova, a gente chegou a ganhar um dos dias. Então, já foi uma experiência bem bacana. E aí, dali para frente, foi tudo consequência. Ah, sim, bem legal. Então foi um mal que veio para o bem, né? A quebra do carro. E você já correu alguma etapa, algum rally como piloto? Não corri. Na verdade, isso é uma coisa até super engraçada e que a gente conversa muito sobre isso. Eu tenho certeza que nos últimos anos, talvez a pessoa que mais pilotou carro de rally fui eu, né? Toda a durabilidade dos últimos carros que a gente desenvolveu, eu que fiz. Toda a parte de teste de pista para as provas da Mitsubishi Cup, eu que fiz. Então, assim, acumulei uma quilometragem bem alta. Confesso que até num nível competitivo, mas sempre ficou aquela questão, entendeu? Eu abri mão de uma coisa que eu faço hoje profissionalmente para começar um outro caminho praticamente do zero. Não sei, eu confesso que eu já tive altos e baixos em relação a isso, né? Já quase corri, já desisti de correr para valer. Eu tenho alguns objetivos pessoais em relação a isso. Na verdade, um deles, e aí vem muito da história do Baja, é fazer o Rally dos Sertões sozinho no carro, pilotando e navegando. Eu acho que isso é um desafio que eu me coloco e eu abri mão uma temporada de correr realmente profissionalmente para fazer esse desafio. Eu sei que é difícil pensar em resultado com isso, mas eu acho que vai ser realmente me levar num limite que, que eu quero conhecer. Então, hoje, como piloto, é o único objetivo que realmente eu coloco para mim. E quando fazer uma prova, eu acho que isso em algum momento vai acontecer naturalmente, mas não é uma coisa que eu fico sonhando com isso diariamente. Assim, eu já fui mais encanado. Hoje eu sou muito bem resolvido em relação a isso. Entendi. E como é que é a experiência de correr o Dakar, né? Que é assim o suprassumo das competições off-road, né? Como é que é a experiência de participar dessa prova? Cara, o Dakar é o negócio mais maluco que eu já vivi na minha vida, e que espero estar de volta, entendeu? O quanto antes, porque assim, acho que é onde você se coloca num desafio mais extremo, muito mais psicológico do que de qualquer outra coisa. Realmente, assim, a quantidade de dias e a quantidade de horas dentro do carro, e num nível de dificuldade extrema. Então, assim, é muito louco. Para mim, assim, o Dakar cada vez que eu corri lá foi uma experiência única. Desde de você estar numa largada promocional e você cair a ficha, você chegou no teu objetivo de estar correndo Dakar, até você estar lá no meio do deserto, quebrado e sem saber quando que você vai conseguir sair de lá. Então, assim,
São experiências realmente bem extremas, né? O Dakar te força a isso, te leva ao teu limite, mas eu acho que assim, é um negócio muito maluco que você repete a cada dia, que você não vai voltar nunca mais. Termina a prova, você fala que você não volta mais. Aí na hora que você pega o avião, no avião você já começa a falar, puta, será que falta muito para o próximo? Então, realmente, o Dakar é isso, né? Eu tive em 7, espero realmente aí em breve poder anunciar o 8º, né? Acho que a gente está com um projeto bem bacana para isso e estamos bem próximo aí da volta para o Dakar. Nossa, muito legal essa questão do Dakar. E qual que é a diferença maior que você sente entre a prova do Dakar e um rally daqui do brasileiro? Cara, a gente brinca o seguinte, comparando os Sertões com o Dakar. Os Sertões é 20% sofrimento e 80% diversão. O Dakar é 20% diversão, 80% sofrimento. Acho que é mais ou menos como comparar as duas provas. Primeiro, que tem a dificuldade da língua, né? Isso já atrapalha muito. Né? Você imagina, o Dakar hoje está sendo na Arábia Saudita. Então, você não vai encontrar um árabe lá e vai sair conversando com ele. Né? Isso já dificulta. Outra, que os dias do Dakar são muito longos e o objetivo do Rally Dakar é o máximo de dificuldade. Ou seja, a alegria da organização é que o mínimo de competidores consiga concluir a prova, justamente para tornar o desafio mais difícil, mais valorizado, tudo. Então, cada dia você entra dentro do carro sem saber muito o que vai acontecer, entendeu? Sem saber muito se você vai conseguir sair do outro lado. O regulamento assim, você não completou um dia, você está desclassificado. Então, assim, é tudo realmente para te desafiar e para tentar te prejudicar. Já as provas aqui no Brasil já são extremamente prazerosas. Você tem os dias são mais curtos, né? As paisagens são muito mais bonitas. Você chega uma hora no Dakar, você não aguenta mais ver terra, mais ver pedra, ver areia, é tudo igual. Você anda 400, 500 quilômetros, parece que você não saiu do lugar. Então, assim, isso acaba no teu psicológico, vai te judiando, entendeu? Ou você pega, quando o Dakar era aqui na América do Sul, a gente chegou a largar uma especial com 4.100 metros de altitude. Você não conseguia respirar. Então, o carro, você estava com um carro que, teoricamente, teria 360 cavalos, parecia um carrinho 1.000 puxando uma carreta, entendeu? O carro não conseguia andar, não tinha força. Então, realmente, são muito diferentes. O que eu brinco muito é que depois de fazer o Dakar, as outras provas se tornaram diversão pura, porque é tudo curto, né? Você chega hoje, o Sertões anuncia que vai ter uma prova de 400 quilômetros, o mundo fica desesperado, você fala, poxa, só 400. Então, tua cabeça muda um pouco as proporções e essa questão de tempo, de distância, a relação fica outra, né? Sim, e o CF, me conta uma coisa. Você falou que o psicológico fica muito abalado nas competições, né? Já teve, que nem você falou no Dakar, você fala que vai desistir, que não vai voltar, e que depois você entra no avião e fala, já foi contando os dias. Mas já teve em alguma prova em que seu psicológico realmente ficou abalado e que você realmente já pensou, vou parar, não vou mais correr, que realmente foi algo que você pensou nisso? Na verdade, em 2013, se não me engano, foi o único rally que a gente saiu por problema médico, né? Na verdade, a gente estava no Chile, faltando 3 dias para terminar o Dakar. Era um Dakar que já vinha sendo muito difícil para a gente. O carro realmente estava muito longe de estar competitivo, um problema crônico de suspensão, e vinha judiando muito da gente na prova. E faltando 3 dias, a gente descendo uma duna,
a gente acabou caindo numa duna e eu estava olhando para o lado e acabei tendo uma lesão no pescoço, né? E na hora eu não percebi, a gente continuou andando e eu comecei a perceber que um braço começou a formigar e eu fui perdendo movimento num braço e comecei a ficar meio sem saber o que estava acontecendo. E resumindo a história, fui parar no ambulatório, fui removido para o hospital da cidade e o médico da prova nos excluiu porque a lesão que eu tinha tido, embora não era grave, mas ela tinha deixado meu pescoço muito vulnerável. Se tivesse qualquer outro impacto, eu podia ter uma lesão na medula. Então, assim, sair do Dakar com colar cervical, com uma carta médica que você ia ter que ser avaliado para fazer uma outra prova e assim por diante. Eu acho que naquele fim de prova, realmente para mim, eu falei, pô, acho que já deu, acho que tô fora, não quero mais e acabou a brincadeira. Mas, pô, na hora que eu cheguei aqui no Brasil, fiz um monte de exames e realmente não era nada tão grave, né? Nada que 40 sessões de fisioterapia não resolvia. Eu falei, pô, falei pro médico, mas eu vou ficar bom? O médico falou, se você fizer tudo certinho, você vai. Aí eu olhei, aí ele falou assim, não, mas você não vai se meter nisso de novo, né? Eu falei, não, imagina, beleza. Aí na segunda consulta, eu falei para ele, você acha que daqui um mês dá para correr? Ele olhou pra minha cara e falou assim, você tá louco? Eu falei, não tô louco, eu tô inscrito. Então, vamos embora, cara. Acho que é isso, assim, a gente balança. Eu falo que tem horas que realmente você fala que vão parar, mas eu brinco que principalmente com o Dakar, eu ainda tenho acertos de contas com ele, entendeu? Aqui no Brasil, que realmente os Sertões é uma prova que me motiva muito de fazer, porque é muito legal, é muito gostoso correr os Sertões. E é claro que a gente quer voltar a ganhar os Sertões, né? Eu acho que o ano passado a gente passou muito perto disso, então a vontade agora é voltar lá e ganhar. Mas o Dakar, realmente, a gente tem algumas continhas para acertar. Pô, bacana demais. Acho que era até previsível você voltar, né? A gente escuta muito que piloto e navegador é tudo fominha, é difícil largar o osso. Então, é difícil se afastar assim, né? Bom, com essa... Desde o Baja, assim, né? Você teve uma gama bem diversificada, assim, de possibilidades que você teve contato, assim, com o automobilismo. Você consegue escolher uma experiência, assim, para eleger a melhor ou a que te deu mais prazer? Que você, com certeza, vai ter uma lembrança, assim, mais significativa, assim. Consegue escolher uma? Cara, eu acho, para mim, na verdade, acho que a experiência mais marcante foi vencer os Sertões a primeira vez em 2010. Acho que pelo fato de vitória e outra que, para mim, ali somou a vitória do navegador com o engenheiro, né? Na verdade, a gente pegou um carro 2 meses antes e a gente trabalhou. Você deve conhecer bem esse ritmo, trabalho noite, madrugada, sábado, domingo, e o carro realmente ficou pronto durante o rally. Não digo nem na largada, o carro foi ficando pronto ao longo da prova e realmente os deuses do rally conspiraram aí a nosso favor e a gente foi e venceu a prova no geral. Para vocês terem ideia da importância desse título, em 2010 foi a última vez que um carro nacional venceu os Sertões na classificação geral. De lá para cá, todos os carros que venceram foram carros importados. Então, foi realmente uma vitória que me marcou muito. Uma por ser a primeira, né, nos Sertões, como navegador, eu já tinha ganho como engenheiro 2 vezes, mas outra por ser esse carro, que foi um carro que eu tecnicamente trabalhei muito no desenvolvimento. Pô, bem maneiro. Isso é até um cenário agora, então, que a gente tem que mudar, então, né?
Bom, para chegar aqui o fim da entrevista, a gente gosta muito de fazer essa pergunta. Para finalizar mesmo, qual dica assim, você diria para o Bajeiro que está assistindo aqui a entrevista? Porque acho que você teve uma trajetória bem bacana, assim, que muitos gostariam de ter, né? De se manter no automobilismo, ter esse contato com competição, principalmente, que às vezes só a indústria de automóvel aqui no Brasil às vezes não vai suprir toda o nosso gosto assim, por competição, né? Então, você tem até a gente quer ter um espelho assim em você, né? Então, qual dica você diria assim, para os bajeiros que querem seguir mais ou menos o seu caminho? Cara, eu sou muito de uma opinião que é o que eu sempre usei como lema para mim. Eu falo o seguinte: se tem uma chance, se tem uma vaga, por que essa vaga não pode ser minha? Entendeu? É, então, assim, enquanto tiver essa oportunidade, tem que brigar por ela. Do mesmo jeito que numa competição alguém vai ganhar. Então, por que não pode ser eu? Então, isso que eu acho que a gente tem que sempre levar como meta. Assim, a gente não pode se colocar nunca em segundo lugar. A gente nunca pode achar que a gente não pode ser capaz de ganhar aquela vaga, que a gente não pode ser capaz de conquistar aquela oportunidade e a gente não pode conquistar aquela vitória. Alguém vai ganhar, alguém vai pegar. Então é o seguinte: se esforça mais que o outro, que ela pode ser sua. Agora, se você se esforçar um pouquinho menos, vai passar 10 na tua frente. Então, se você quer muito, faça muito. E se você quer muito mais, faz muito mais. Porque nada vai cair no teu colo, ninguém vai te entregar um negócio de graça e nenhuma vitória vai ser fácil. Então, assim, mas alguém vai vencer. E esse alguém pode ser você, se você fizer por merecer. Para mim é muito isso. E para mim, todas as minhas derrotas, para mim, eu não merecia a vitória. Isso para mim que sempre me motivou a voltar. Porque é muito fácil você arrumar desculpa quando você não vence. Quando eu estou falando de vencer, não é só vencer uma corrida. É quando você não vai bem numa matéria, é quando você não conquista uma vaga no emprego. Cara, qualquer desafio na sua vida, se você não conquistou, a culpa é sua, entendeu? Eu sei que é fácil arrumar desculpa. Eu sei que é fácil culpar os outros pelo que você não fez. Então é o seguinte: se você não venceu, melhora e volta mais forte, que aí você vai brigar pela essa vitória. É isso que eu levo sempre, por isso que eu falo que eu quero voltar para o Dakar, por isso que eu falo que eu quero voltar para os Sertões, porque se eu não cumprir meu objetivo no Dakar, se eu não venci os Sertões do ano passado, não é porque fizeram para eu não ganhar. Não, é porque alguém se esforçou mais do que eu, alguém mereceu mais do que eu. Então, eu vou lá e vou ralar mais para que as pessoas possam até chegar na minha frente, mas vão ter que sofrer muito para isso. É muito importante isso que você falou. É muito importante a gente reconhecer nossas falhas e trabalhar em cima dela, mas também reconhecer que a gente tem a capacidade de estar lá em cima. E eu acho que finalizando aqui agora, né, a gente quer agradecer você pela conversa, pedir 1000 desculpas pelo ocorrido. A gente não esperava que iria acontecer isso. A gente está se sentindo um pouco mal até pela situação, mas foi ótima a entrevista, a gente adorou. A gente não esperava que a gente iria se divertir tanto. Você tem uma gama de histórias muito grande que, tipo assim, deixou a gente de boca aberta, desde lá do base da história no Internacional até no Rally, no Dakar. Então, foram várias histórias que deixou a gente de olho brilhando, querendo continuar nesse ramo. Eu acho que até o objetivo de quem está na chamada é querer continuar, pelo menos um pouquinho no ramo automobilístico, e de quem for assistir. A gente não conseguiu transmitir a live toda, mas a gente gravou ela e já vai jogar ela, logo quando a gente finalizar aqui, a gente já vai jogar ela pro YouTube. E a gente só tem a te agradecer mesmo por você ter mantido esse brilho no olhar que a gente tem, ter compartilhado essas histórias com a gente. Foi uma puta experiência e a gente só tem a agradecer mesmo. Legal, eu que agradeço o convite. Entendo as dificuldades técnicas, acho que isso faz parte, entendeu? Mas se tudo der certo, não tem muita graça também. Tá? Mas estou aqui à disposição. Acho que o que eu puder retribuir um pouco
o que o Baja me fez, o que eu puder passar um pouco de experiência para vocês e tudo, sintam-se à vontade, se mesmo na gravação depois surgir alguma pergunta e eu puder ajudar respondendo, tá? À disposição. Deixo também aí aberto, acho que tem tanto o meu Instagram pessoal, quanto o Instagram da SFI Chips, YH, que é a minha daqui, que é o que eu opero mais, então acho que é mais fácil me achar lá. Então, tá à disposição e assim, o que eu sempre falo, às vezes eu não consigo responder na hora, mas pode ter certeza que ninguém fica sem resposta. E uma coisa bacana também, a gente está fazendo um negócio muito legal, que todo domingo a gente está fazendo uma sessão curiosidade técnica, que são assuntos do meio automotivo, que a gente sente essa deficiência. Eu nem estou falando de vocês, porque vocês estão num nível de conhecimento muito acima da média, mas a gente enxerga que o brasileiro é apaixonado por carro, mas entende muito pouco. Então, e às vezes acaba, falando em português claro, às vezes acaba até enganado, né, em função de pessoas não tão bem intencionadas. Então, a gente tem a gente começou a fazer isso, já tem algumas sessões aí, então todo domingo de manhã a gente tem lá no Instagram um quadro de curiosidade técnica bem bacana e que eu convido vocês para assistirem, para participar, fazer pergunta, porque eu acho que para quem gosta aí, quem tem gasolina na veia, é um assunto bem legal. Demais, vamos acompanhar com certeza. Vou até lembrei de falar com a galera lá da nossa equipe lá no grupo. Foi muito legal a iniciativa, gostei muito. Agradecer também por você ter vindo aqui, ter disponibilizado o tempo, pesar dos pesares. Assim, a gente ficou muito triste que não deu certo. Mas acontece, né? A gente tentou até o último minuto, então acontece. E é isso, eu gostaria muito de agradecer, foi muito boa a entrevista e espero que a gente possa desbarrar em alguma competição, seja da SAI ou não. E é isso. Legal, gente. Espero conseguir, quando voltarem as competições, espero vê-los aí em alguma prova do Baja ou em alguma prova que a gente consiga estar convidando o pessoal do Baja. Quem sabe vocês vão estar aqui com a gente, tá? Mas a gente se encontra. Acho que hoje a comunicação está muito fácil, então isso ajuda aí a manter os contatos, mas é muito mais agradável encontrar numa prova, numa competição, capoeira no rosto do que aqui virtualmente, né? Com certeza. Bom, acho que é isso então, né? Mais uma vez agradecer aí, pedir desculpas, né, que foram alguns erros, mas se fosse fácil também não estaria ligado ao off-road e ao Baja, né? Tudo que é difícil cai no nosso colo e aí a gente tem que resolver e faz parte, né? Não foi um problema técnico do carro, assim, mas faz parte do projeto Baja saber lidar com as dificuldades que vão aparecendo, né? Então, acho que é isso mesmo, só agradecer em nome de toda a equipe, né? O pessoal deve estar ansioso para ver como é que foi a entrevista. E é isso aí. Legal, então, gente. Valeu, obrigado. Valeu, Boa noite. abraço aí, valeu pelo tempo. Qualquer nova pergunta,